Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo o mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 745 e minguando até 544 dias, 30 de dezembro de 2025. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 746 com o título A Química Organizada da Física Quântica, parte 2, né. Agora nós vamos começar né, relatar sobre este título, né. Eu fiz uma abertura, separado, fazendo uma mediação sobre aquilo que já tem dentro da sociedade, preparando as nossas consciências para nós fazermos esse trabalho de conscientização sobre esse título, A Química Organizada da Física Quântica, muito mas muito interessante. Na abertura deste título, eu tenho explicado como é que eu vou me comportar, né, com esse título, a química representando aquilo que é espírito, a organização explicando aquilo que é nossa vida, aquilo que nós podemos ser organizado, aquilo que nós podemos ser, eh, organizado dentro das nossas vidas pessoais, sabe, as nossas casas muitas vezes fica tudo bagunçada, você relaciona as pessoas, planos objetivos, coisas emocional, manipulação a outras pessoas, isso é desorganização, você organiza, você entende o que é plano objetivo, vai lá para fora, relaciona isso às pessoas lá fora e entende daquilo que a sua casa tem que estar limpa, pura, e você dá uma expressão, entendeu o que é relacionamento corpo a corpo, logo você também entende o que é os seus planos objetivos e sabe que você tem que ser produtivo com os seus planos objetivos. Você não pode relacionar interesse a outras pessoas. Você tem que relacionar as pessoas é resolutividade para que ela possa multiplicar isso de uma forma boa, certo? Então aqui nos nossos corpos físicos ele vai manifestar tudo aquilo que nós estamos sendo organizado e vamos dar uma relatividade daquilo que nós estamos entendendo, daquilo que nós somos organizados e daquilo que nós está dando à sociedade de organização, certo? Então a quântica, exatamente, ela vai estar representando dinheiro, vai estar representando várias coisas dentro da sociedade, né? Vai estar representando essa atmosfera, esse gás atmosférico e representando diretamente o poder de Deus, aí a energia das cabeças de Cristo, aquilo que elas estão produzindo, os cosmos, aquilo que elas estão produzindo dentro da sociedade, isso pode ser uma coisa boa e uma coisa ruim. Deus, quando você entende a sua particularidade, onde que você entende a sua organização, aonde que você entende os seus objetivos, aonde que você entende aquilo que é do seu interesse. Aí você vai relacionar isso lá dentro da sociedade. Depois você entendeu tudo e você está sendo organizado, começa a criar um corpo expressivo. Não criar, comece a formar um corpo expressivo para a sociedade, sem, sabe, interesse na leveza, na paciência, na tranquilidade, entendendo daquilo que é sua organização e daquilo que você possa, dar à pessoa para que ela possa multiplicar isso junto com você por uma coisa boa, entende? Aí não importa, se vocês estão entendidos, não importa se é plano objetivo, se é amor, se é isso, vocês estão por uma mesma causa para fazer um bem um para o outro, então tudo vai ficar bem. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog antes desse e um blog depois para que vocês possam ter praticidade. O blog antes é a abertura, é interessante que vocês façam o trabalho continuado, vai pela abertura para que vocês possam entender de tudo que está sendo dito. E de seguida eu deixo a abertura deste título, né, que também vai ser um blog antes, eu vou estar organizando, porque como esses são os primeiros blogs, eu tenho por hábito que sempre colocar na descrição do vídeo o blog, a abertura do vídeo
vídeo, mas esse em específico vai ser o blog antes, também vai ser a abertura do vídeo. Então eu vou fazer a descrição dessa forma, ok? Depois que depois que fazemos, depois que relacionemos esse um blog antes, um blog depois e a abertura, nós vamos, né, relacionar é, tudo aquilo que fora dito nos 4 últimos blogs, certo? Até então é esse blog não tem subtítulo, então nós vamos fazer isso. Depois nós vamos colocar uma referência desse subtítulo, tudo na descrição, bem organizado, para que vocês possam fazer o trabalho continuado. Vamos lá então para a expressão livre, né, fazer a leitura deste contexto e vamos para a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é a formação de Cristo e tudo aquilo que já que já tenha dentro da sociedade, tudo aquilo que você possa relacionar às pessoas, certo? Ao seu bem, tudo aquilo que você relaciona ao seu bem, elas multiplica isso. Qualquer pessoa tem a capacidade de multiplicar o seu bem, qualquer pessoa tem a capacidade de multiplicar o seu mal, porque você é um reflexo daquilo que você é dentro da sociedade, certo? Isso gera um espelho, isso pode ser bom, pode ser ruim, vai depender da pessoa e como ela está relacionando e como que ela está entendendo. Isso é muito grandioso, vocês entenderem essa centraliza de nossos corpos emocionais e entender que ele pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa totalmente negativa, totalmente má para outras pessoas. Entenda isso e quando você entende que você tem essa ideia dividida, você vai focar somente naquilo que é bom e você vai conseguir multiplicar os seus bens dentro da sociedade, certo? Daquilo que é bom e você vai ver o tanto que você vai ficar se realizando da mesma forma. Se você não está se realizando, desculpe a si mesmo, porque você está fazendo as coisas mal. Se você não está se realizando, se desculpe a si mesmo, se arrepende daquilo que você está dando às pessoas. Você é uma pessoa má, sabe? Você está confessando crise, você é uma pessoa ruim. Se você não está prosperando, não está ficando, né, feliz, se você não está se realizando, é porque você é uma pessoa ruim. Entenda isso diretamente, só para você entender. Uma pessoa boa não fica mendigando pão na porta da casa dos outros. Acredita nisso. Pessoa boa não fica. Pessoa boa não fica mendigando. Não fica dentro daquilo que é os filhos de Deus, não fica mendigando pão na casa dos outros. Não, não fica não. Filho de Deus não fica. Por que que eu estou dizendo isso? Se retrata daquilo que é a sua crise, e faz a percepção daquilo que é a sua crise para você ter liberdade, sabe? Para você realmente fazer isso sem manipular as pessoas, sem má intenção com as pessoas, sabe? Faz isso livremente e você vai ver que você vai se libertar dessa sua crise, dessa sua ideia que você, né, está com crise, é porque você é a própria desgraça encarnada. Entende isso logo de uma vez. Depois vamos fazer a leitura e fazer a mediação de tudo que está sendo dito. Vamos lá. Depois que fazemos uma abertura independente deste título, vamos mediar tudo que estiver ao nosso derredor. E para que possamos entrar neste título com precisão, vamos classificar a química como um desfragmento do Espírito de Deus e as organizações das vidas relativas dos interiores dos corpos, vamos classificar como o caminho independente de outros corpos relativos. E as físicas, vamos classificar como os corpos relativos dos tempos relativos, né? E por fim, a quântica. A quântica, ela tem 2 lados para entender dela particularmente. Ela pode explicar os gases atmosféricos ou pode explicar os corpos expressivos. Os 2 são extremamente importantes para habitarmos de uma forma correta, explicando uma coisa e outra dentro da sociedade, sendo importante ressaltar o que estivera ao nosso derredor, sendo específico os corpos expressivos dos corpos relativos aos tempos relativos destes corpos. A explicação do corpo relativo e do corpo expressivo está oposto do outro e não necessariamente oposto, pois os gases eles se opõem à treva quando não há compreendido
e deixando assim um reflexo deste poder relativo aos corpos, sendo os gases explicam Deus e sua forma de se realizar. E os corpos explicam as relatividades desses corpos com o tempo relativo e com as suas formas de se realizar e explicando cada corpo em movimento. Estes corpos só terão uma capacidade de explicar somente no que se possa ver. Esta visão é que vão determinar a existência de algo, e com a existência de algo nascerão os corpos expressivos, e explicando uma coisa certa e uma coisa errada, e se tratando do entendimento do mentor e do que eu posso entender desta sociedade, e sempre explicando que o meu entendimento não explica uma sociedade. E quando se tratando do mentor, posso determinar a existência de algo e as ignorâncias dessas existências de algo. Perfeito, não é? Muito grande, não é? Vamos lá para a expressão livre, né? Então, depois que nós fazemos aquela abertura precisa, fazendo a relatividade, demonstração que os animais, eles não multiplicam, mas o relacionamento corpo a corpo, eles se multiplicam. Quando você dá a ele alguma coisa boa, ele vai se multiplicar essa coisa boa. Quando você dá a ele uma coisa ruim, ele vai multiplicar essa coisa ruim da mesma forma. Então, eles, muito grandioso isso, não é? Perfeito. Vê, entenda isso e vocês vai entender que a crise que você tem, ela é a sua desgraça, é a sua maldição. Não é a maldição do seu pai, não é a maldição da sua mãe, não é a maldição da sociedade, não é a maldição de religião, é a sua maldição. Se arrependam disso que você está entregando à sociedade, começa a lapidar essa sua vida. E entende que quando você lapidar ela e você entregar coisa boa, você vai se realizar. Você não está realizando, né? Entendi. Porque você é uma pessoa ruim, sabe? Covarde, sabe? Você é covarde. É por isso que você não está se realizando, sabe? Ah, né, todo mundo está se realizando, você não, né? Aí você não está se realizando porque você é uma pessoa covarde. Não digo isso a todos, tá bom? Porque existem os atos missionários, estão no plano de Deus. Se você se sente um ato missionário, não se sinta envergonhado da sua posição. Deus está te mostrando alguma coisa. Segue o seu caminho da mesma forma, ok? Entenda que o caminho é esse, é estreito, é delicado. Segue o seu caminho. Vai, segue o seu caminho, tá? Não olha para trás, não. Então vamos lá. Depois que fazemos uma abertura independente deste título, vamos mediar tudo o que estiver ao nosso derredor. Foca nisso que está ao seu derredor. Quem é que está ao seu derredor? Será que é Satanás? É o diabo? É Lucifer? Não, entende? O que tiver ao seu redor é são próprias pessoas que estão te acercando. Elas quando elas estão nos planos espirituais, elas começam a negar aquilo que ela é e começam a negar aquilo que você é. Então ela fica muito trevosa mesmo. Então, muitas das vezes nem sempre são coisas espirituais, são coisas intencional daquela pessoa que se diz ser boa, mas está se relacionando apenas à crise dela. Está relacionando apenas à crise. Essas pessoas que dizem ser boa, né, que ela faz tudo, tome, né, abre os seus olhos com esse que está ao seu derredor, certo? Eles estão encarnando uma ideia negativa daquilo que ela é e vai estar entregando tudo isso de bandeja aos inimigos e elas te arrastam para essas trevas. Elas te arrastam, sabe? Elas te arrastam, acredita nisso, elas te arrastam. Ah, eu sou forte. Não, vocês não é forte, vocês são fracos, são covardes. Ah, eu sou forte. Não, 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 não é. Não coloca isso na sua cabeça que você é forte. Não coloque. Porque quando você achar que você é forte, você já. Esses dias eu estava no plano com a minha família, né? E eu vi o tanto que, às vezes, a gente
tem um laço, sabe, se você não ter os olhos bem aberto, você entra num ambiente a qual que você não quer, e não adianta você dizer que é forte, porque nesse tempo você vai estar usando o seu, sentimento, você vai estar usando a sua emoção, e você vai estar saindo fora da razão. E você Deus está mostrando a você: "Ó, o seu caminho é esse, o seu caminho é esse". Mas aí você quer agradar a família, então vou nesse caminho também. Não, quando você entende que você é forte, Deus está mostrando para você o sinal. Não é que significa que você é forte, porque você quer ir lá, você quer ajudar, você quer fazer parte daquilo, então blá blá blá, tudo isso. Então fica muito complexo, mas você tem uma percepção, beleza, aí você fica forte. Se você não tem a percepção, entende, coloca na cabeça logo de uma vez, você é fraco porque é uma necessidade de uma pessoa que não merece, você vai lá, supre ela e você faz laço com ela, você fica, né, devendo ela, você cobra, ela te cobra você e tal, então fica muito complexo. Então você é fraco, coloque na cabeça que você é fraco. Você se entrega ao inimigo a toda hora, por quê? Pelos planos objetivos. Por causa de quê? Por causa dos planos objetivos. Então, entende? Vê isso que eu estou tendo dito para você fazer uma análise, né? Olha, depois que fazemos uma abertura independente deste título, vamos mediar tudo o que estiver em nosso derredor. Entendemos tudo que está no nosso derredor, não entendemos as possibilidades. E muitas das vezes os laços, eles estão dentro das suas próprias parentelas. Os próprios laços, a maioria deles estão na sua própria parentela. Não estou dizendo para você criar inimizade com ele, eu estou dizendo para você fazer a percepção espiritual. Fica leve demais quando você faz a percepção espiritual. Então você vai pela razão, não pela emoção. Quando você vai pela razão, beleza, você é forte. Vai pela emoção, se enfraquece, se entrega ao inimigo, tá? Se entrega ao inimigo. E para que possamos entrar neste título com precisão, vamos classificar a química como desfragmento do Espírito de Deus. Classifica aqui. Quando Deus entrou aqui na sua órbita, nesse paraíso, ele entrou sozinha e ele era espírito, ele é espírito ainda, certo? Depois que ele passou pelo corpo, ele passou por um plano espiritual para cá, ele passou do corpo emocional, ele passou por um plano espiritual para trabalhar essa sociedade, certo? Então, aqui ele vem junto com o seu plano objetivo, que é representando o Cristo, um reflexo de um poder e tal, e existem vários blogs diários explicando sobre isso. Mas aqui, então, a química, então, essa química, ela vai representar Deus diretamente. Então, é isso que vai entender. Olha, então, vamos classificar a química como desfragmento do Espírito de Deus, certo? E esse desfragmento, Deus começou sozinho com aquilo, com o seu poder de criar, o desfragmento, ele já vai começando criando, formando cada corpo em específico, né? Naquele tempo, Deus deu a vida para Adão e deu a vida para Adão e deu a vida para Eva da mesma forma, ok? Então, essa vida naquele tempo representava o desfragmento desse poder, desse Deus, certo? Um desfragmento. Ele já estava começando a desgrudar um e o outro até formar bilhões de seres viventes, vida, que tenha vida. Hoje no Cristo nós falamos de espírito vivificado. Lá naquele tempo nós falamos de vida própria, que ela tem os seus relacionamentos, a pessoa era pura, ela entendia de tudo, mas aqui no Cristo ele deixa nós flexionado, então nós falamos de espírito vivente ou espírito vivificado, que é a mesma coisa, ok? Espírito vivificado eu gosto por causa do espírito e por causa da vida. Então, falando em espírito vivificado, a gente entenda que esse é o nosso espaço contido dentro do nosso corpo emocional, é ele que vai relatar aquilo que nós decidimos aqui fora, em nossos reflexos, aquilo que nós estamos dando para que outras pessoas possam multiplicar para nós. Nós estamos dando para que elas multipliquem. Eu falei receber, eu não falei dar para se multiplicar. Porque quem vai te abençoar você não é outro corpo emocional, é Deus. Se você dá, você manda alguma coisa, você leva, você tá, agora é sua volta para Deus, é só você e Deus, a responsabilidade de você e Deus, certo? Certo? Quando Deus entender que você merece, você vai receber tudo aquilo que você deu. Eu falei que você vai receber de outro corpo? Não, não recebe. Você dá.
você recebe de Deus. Você dá para o homem, recebe de Deus. Você dá e recebe de Deus. Você dá e recebe de Deus. Eu falei que você recebe de um homem? Não, não recebe do homem. Enquanto você estiver cobrando coisa, o homem, você está relacionando as coisas tudo equivocadamente, está confundindo tudo e vai ficar muito complexo. Então, o desfragmento, né, então, vamos classificar a química como desfragmento do Espírito de Deus e as organizações das vidas relativas dos interiores dos corpos, vamos classificar como caminho independente de outros corpos. Aí veja que interessantíssimo, eu falei dependente de outros corpos? Não, eu digo independente de outro corpo, independente de outro corpo. E essa independência vai demonstrar que você é o mentor desse corpo, que você vai decidir aquilo que você entrega o bem e aquilo que você entrega o mal. Ah, você entregou o mal? Não é assim que é um caminho bom. O caminho bom, ele é luz, ele te dá, ele te deixa na luz, ele te deixa realizado, ele te deixa gloriado, ele te deixa gloriado com Deus, ele te deixa gloriado com o homem, ele é amplo porque ele é o reino de Deus, certo? Entenda isso, muito interessante, ok? Então, entendemos, ó, a classificação, um caminho, vamos lá, e as organizações das vidas relativas dos interiores dos corpos, vamos classificar como o caminho independente de outros corpos relativos, independente daqueles que estão ao seu redor, daqueles corpos emocionais que estão querendo te atrair a uma coisa e outra, você entende os seus propósitos independente deles, entende isso? Não estou falando para você não relacionar isso, porque mais na frente você vai ver que sempre os nossos corpos expressivos, ele depende de um relacionamento para ele se multiplicar. Mas até então, antes que você tome uma decisão, entende das suas independência para que você relacione isso de uma forma correta. Então, e as físicas vamos classificar como o corpo relativo ao tempo relativo. O corpo relativo ao tempo relativo, ele vai deixar você flexionado para a sociedade e vai deixar você flexionado para aquilo que é a sua origem, e que geralmente essa origem ela não é flexionada. É por isso que ela é independente, ela só pode flexionar a partir que eu tenho uma exposição ao sol, que eu tenho uma exposição à sociedade e eu vou relacionar isso a outras pessoas, aí sim, certo? Então ele é relativo a outro corpo. Eu posso entregar já um corpo expressivo que é dependente e que ele possa multiplicar isso de uma forma boa. E quando eu entregar, eu vou para Deus. Entreguei, entreguei tudo. E agora? E agora? Entende isso, ok? Entenda isso. E por fim, né, a quântica. A quântica, ele tem os 2 lados para entender dela particularmente. Entenda essa quântica aqui, a quântica são tudo aquilo que está dentro da sociedade, você forma os seus corpos expressivos, e ela pode representar os corpos expressivos e também pode representar os gases, ok? Vamos ler mais para a gente entender mais. Então, e por fim, a quântica. A quântica, ela tem 2 lados para entender dela particularmente. Ela pode explicar os gases atmosféricos ou pode explicar os corpos expressivos. Os 2 são extremamente importantes para habitarmos de uma forma correta, explicando uma coisa e outra dentro da sociedade, sendo importante ressaltar e o que estiver a nosso derredor. De novo, repare o que estiver a nosso derredor, certo? Sendo importante ressaltar o que estiver ao nosso derredor. Então a quântica pode explicar os gases atmosféricos, pode explicar os corpos expressivos, ok? E os 2 são importantes para habitarmos de uma forma correta, né? Você não fica sem respiração, os gases, eles trazem para você ele traz para você uma energia, né? Assim como todos os alimentos, você vai alimentar uma fruta, ele te traz uma energia específica para alguma coisa, você vai numa horta, ele traz para você uma energia, e você vai, né, uma coisa, tudo isso é um alimento, tudo que tem dentro dessa grandiosidade que é o paraíso de Deus, são energia que vai fazer com que você se alimente e que você fique bem. Aí se você quiser achar que você não depende de nada dessas coisas,
fica sem alimentação por 30 anos, você vai ficar, né, por 30 dias, você vai ficar quase morto, porque você tem que além desses gases, você tem que extrair outros tipos de energias que vai te compor vai te colocando dentro de uma forma, expressiva, com um corpo forte, né, saudável, sei lá, qualquer coisa, entenda isso. Então, ela pode explicar os gases atmosféricos, a quântica pode explicar os gases atmosféricos, pode explicar os corpos expressivos. Os 2 são extremamente importantes para habitarmos de uma forma correta, né, e explicando uma coisa e outra dentro da sociedade. Sendo importante ressaltar o que estiver ao nosso derredor. O que está no nosso derredor? Sendo específico, os corpos expressivos, dos corpos relativos aos tempos, dos corpos relativos. Corpo, quando eu falo dos corpos relativos, eu estou falando de um corpo emocional diretamente, porque esse corpo emocional, ele é a existência de algo, e para você ter um corpo expressivo, você precisa da existência de algo. Esses corpos expressivos, eles são a mesma coisa, você vê uma pessoa em crise ali, você fala: "Ah, é o diabo". Que tipo de diabo é esse? Pessoas, maldosas, interesseiras, pessoas que relacionam prejuízo ao outro toda hora, né. Que tipo de diabo é esse? É uma encarnação de uma desgraça que fica, relacionando problema a outra pessoa, manifestando crise a outras pessoas. É um espírito de pobreza, de dependência, é uma desgraça atrás da outra. Entenda isso, entenda isso. Então, entenda isso, ó, sendo importante ressaltar o que estiver ao nosso derredor, né, sendo específicos, corpos expressivos. Eles se expressam, né, ele vem com seus corpos expressivos, dizendo que eles não suporta tal coisa, se demonstrando suas fraquezas emocional, né, e os seus corpos expressivos, dos corpos relativos aos tempos relativos destes corpos. Por que que eu falei tempos, os tempos? Porque geralmente eu relaciono o tempo único de Deus, o tempo singular de Deus, às vezes eu relaciono ele numa unidade, representando o poder, mas aqui eu estou falando os tempos, porque todos nós somos um passageiro no tempo. Nós somos passageiros, nós temos que aproveitar os nossos tempos, porque os nossos corpos, ele representa os tempos, ele representa os tempos. Nesse tempo, se você produzir coisas boas, você vai se realizar com o reino de Deus, vai realizar com outro corpo, vai realizar com seus planos objetivos, vai realizar. Você está sabendo fazer isso? Beleza, tudo vai ficar, grandioso, ok? Mas você entende que os tempos, eles são relativos aos nossos corpos emocionais, os nossos corpos emocionais são relativos ao tempo, certo? Entenda isso, ó, sendo importante ressaltar o que estiver ao nosso derredor, sendo esses específicos os corpos expressivos dos corpos relativos aos tempos relativos desses corpos relativos, ok? Entenda isso. A relatividade, ela representa uma flexibilidade daquilo que você está relacionando à natureza, daquilo que você está relacionando a outro corpo, aquilo que você está relacionando à sociedade, aquilo que você está relacionando aos seus planos objetivos, aquilo que você está relacionando até mesmo ao reino de Deus, aquilo que você está relacionando até mesmo à formação de Deus em Cristo, para que nós entramos em juízo depois de termos unificado, ok? A explicação do corpo relativo e do corpo expressivo está ao oposto do outro e não necessariamente oposto. Não preciso, sabe? Eu não preciso ir contra o meu reflexo sobre aquilo que eu estou dando. Eu não preciso disso, mas a maioria das pessoas vai contra ela mesma. É ela contra ela. Ela olha para o espelho e fala: "Mas que pessoa mais desgraçada que eu sou, eu não tenho dinheiro, eu não sou próspero, só fico não realizando, não realizo com nada, o meu marido não me respeita, o meu filho não me respeita, não blá, 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 blá". Tranquilo, né. Entendi. É a crise sua, não é? É você que resolve isso, filho. Eu só fico peço a você só que fique longe, mais longe, tá bom? Vai para longe, não fica do meu derredor não, porque das pessoas que estiver do meu derredor, eu vou escolher todas elas. Eu vou escolher uma por uma, porque eles vão, né, de uma certa forma, entender aquilo que é relativo para mim, eu entendo aquilo que é relativo para ele. Ah, entendi. É tudo dividido, né. É isso mesmo. Você tem a sua o seu relacionamento íntimo com Deus, eu também tenho a minha forma, beleza.
tá tudo dividido, tranquilo. Mas aí vocês entendem que não precisa ser, oposto um do outro, eu preciso olhar para mim e falar: "Não, meu espelho, meu reflexo, poxa, que trabalho bom que você está fazendo, trabalho missionário, cara, va tudo isso é muito bom que você está apresentando, então eu estou feliz porque eu estou dando. Ah, eu estou dando para receber? Não. Eu vou olhar para Deus e falar assim: "Ó, agora é com você aí, resolve os seus problemas aí, que eu não tenho nada a ver com isso não, tá? Resolve aí, não quero nem saber. Ah, a pessoa tá achando ruim, não quero saber do que as pessoas estão dizendo, resolve aí, tá tranquilo, tá bom?" Explicando, não, a explicação do corpo relativo e do corpo expressivo é estar oposto do outro e não necessariamente oposto, pois os gases, eles se opõem à treva, quando não há compreendido, e deixando assim um reflexo deste poder relativo aos corpos. Muito bom, eu amo muito isso, sabe? Essa intervenção divina que Deus veio, né, na atmosfera com a sua consciência, fazendo oposição a esses corpos emocionais que estava gerando crise dentro da sociedade, está ainda, que está gerando crise dentro da sociedade, né, Deus, ele tem esse poder, sabe, de vir pelos gases mesmo, porque ele é o poder, sabe, ele é grande, é grande. Só para vocês entenderem as possibilidades, só para que vocês entendam as possibilidades, certo? Entenda isso. Porque se Deus não tivesse nesses planos, nada que nós fizermos dá certo. Se Deus não tiver no plano, nada que nós fizermos dá certo. Agora, se Deus estiver no plano, tudo que nós tocarmos vai ser multiplicado. Tudo que nós tocarmos vai ser multiplicado. Pode ser uma coisa que a pessoa está morrendo de raiva. Ah, eu estou com inveja das pessoas, estou fazendo aquilo, aí está prosperando. Pode ser uma coisa assim que você vai seguir em frente. Não é a pessoa que vai te parar. É você vai com Deus, você vai tocar e vai multiplicar. Grande, muito grande, ok? Então, deixando assim um reflexo deste poder relativo aos corpos, né? Relativo aos corpos. Sendo os gases, explica Deus em sua forma de realizar. E os corpos explicam a relatividade destes corpos com o tempo relativo e com as suas formas de se realizar, e explicando cada corpo em movimento. Estes corpos só terão a capacidade de explicar somente no que se possa ver. Não todos os corpos, mas a grande maioria dos corpos, ela só consegue explicar aquilo que ela possa ver. Elas não entendem dos planos de Deus, porque ela só acredita naquilo que é matéria. Eu vejo e determino algo, eu julgo as pessoas por aquilo que ela aparência das pessoas, pelo aquilo que ela tem dinheiro, pelo aquilo que ela tem sexo, pelo aquilo que ela tem aquilo, pelo aquilo outro, blá, 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 muita coisa, muita coisa, muita coisa. Então, eles julgam somente por aquilo que ele vê. Não tiro a razão, porque isso dá a nós uma visão real daquilo que Deus criou o homem perfeito, mas as crises hoje social, elas confundem muito as pessoas, certo? Se eu tiver num plano de Deus, da realidade de Deus, eu olhar para uma pessoa, eu vou fazer a leitura e vou ter toda aquela especificação, que nem um robô, sabe? Fazer uma leitura e já ver tudo da pessoa. Porque eu entendo aquilo que é certo e que é errado, então a minha consciência purificada já está dividindo aquilo que eu estou vendo, e eu estou vendo a pessoa e estou determinando algo pelo aquilo que eu vejo, porque aquilo que eu sou também, pelo aquilo que eu sou uma pessoa pura, então eu vou estar vendo a pessoa pura da mesma forma. Ah, ela está gerando crise, uma coisa e outra, blá blá blá, outras coisas e tal, tal. Eu posso entender isso como os planos objetivos e separar isso e entender que tem relacionamento ali e que tudo ainda pode ser multiplicado, ok? Vai depender muito, porque é muito complexo. Porque a maioria das pessoas acredita somente no que se possam ver, ok? Então, a visão é que vão determinar a existência de algo, né. Se os seus olhos for bom, você vai ver a coisa boa, se os seus olhos for ruim, você vai ver a coisa ruim. Porque esta visão particularmente é uma consciência interna sua, aquilo que você determina. Eu posso ver que a pessoa é má e separar, tirar tudo ali, sabe. Eu posso arrastar, para o lado aqui toda as podridão, toda a sujeira e olhar e falar assim: "Agora sim eu estou olhando a pessoa de Deus reta". E eu fazer essa divisão na minha consciência. Ah, entendi tudo, sabe, essas crises suas, tudo tranquilo, sabe.
tem uma pessoa aí que é perfeita, é aquilo que Deus criou. Se arrependa, arrependa e vai pelos caminhos certos, certo? Se você quiser ser relacionável. Esta visão é o que vão determinar a existência de algo, e com a existência de algo nascerão os corpos expressivos, não é perfeito isso? Depois que você fez a vista e você entendeu deste a visão, você vai ter um corpo expressivo. Então, é daí que vai nascer os corpos expressivos, certo? Muitas das vezes, essa ideia dos corpos expressivos é muito bom que ela determina apenas no seu espaço, que determina apenas o seu caráter, que determina apenas o seu reflexo. Porque quando você for fazer a leitura e julgar a personalidade das pessoas pelo aquilo que você vê, você pode estar equivocado. Então, se você cuidar muito bem da sua vida, então daquilo que é o seu reflexo próprio, você vai estar com boas condições, mesmo enxergando, mesmo vendo que vai ter a visão daquilo que as pessoas estão em crise, está manifestando, porque ela vai manifestar isso e você vai ver que ela vai estar encarnada, aquela realidade vai estar encarnada. Então, o corpo dela vai estar em crise e você vai ver nitidamente aquilo que está matando a pessoa, aquilo que está em crise para a pessoa, aquilo que está consumindo a pessoa, a paz da pessoa. Então você vai ver. Ah, manifestou, né? Você está aí, né? Beleza, entendi. Fica longe, tá bom? Vai se tratar. Vai procurar uma coisa para que você se limpe, para que você se trate. Explica, e com a existência de algo nascerão os corpos expressivos, e explicando uma coisa certa e uma coisa errada, e se tratando do entendimento do mentor, ok? E do que eu possa entender desta sociedade. Perfeito, né? Tudo aquilo que eu tinha dito. E sempre explicando que o meu entendimento não explica uma sociedade. Perfeito, mais um tópico aí para você fazer o reflexo. E antes que a pessoa manifeste a crise dela, não tire conclusões precipitadas. Deixa ela manifestar e você entende. Só afasta, sabe? Também não fica perto da pessoa, não, porque ela vai te atrair, sabe? Não, não acha que você é forte, não. Não pensa nisso, não. Não pensa que você é forte, não. Posso te dar uma experiência minha? E por mais que você se sinta uma pessoa capaz, forte, cheio de razão, você ainda vai. Hoje em dia, o que mais tem é uma mídia social. Dentro das parentelas, quando as pessoas querem atrair você para uma cilada, elas te jogam uma seta no WhatsApp, nas redes sociais, tal. E aquilo é uma seta. Você sabe que ela está te preparando o terreno para manipular você, para dizer coisas dela, da vida dela, para que você seja participante. Isso é uma cilada, acredita. A maioria das coisas que vêm dentro do WhatsApp, parentela, rede social, são alfinetada, são cilada. Não pense que é forte. Não pense. Não pense que porque esses corpos encarnados à desgraça dele emocionalmente, eles vão te atrair para alguma coisa e você vai querer dar a resposta a ele. Você vai querer dar satisfação da sua vida. Você vai querer dar satisfação para o inimigo. Aí sim você vai estar dando cilada. Aí você pensou que é forte, agora você está retrucando, discutindo com o seu inimigo, se fazendo um com ele. Perfeito. Parabéns pela sua força. Entende? A tua força é toda sua. Né? E quando se tratando do mentor, posso determinar a existência de algo. As ignorâncias das existências, e a ignorância das existências de algo. Vamos ler aqui mais esse finalzinho para a gente terminar, né? Vamos lá. E os corpos explicam a relatividade dos corpos com o tempo relativo e com suas formas de se realizar e explicando cada corpo em movimento. Esses corpos só terão a capacidade de explicar somente no que se possa ver. E esta visão é que vão determinar a existência de algo, e com a existência de algo nascerão os corpos expressivos, e explicando uma coisa certa e uma coisa errada, se tratando do entendimento do mentor e do que eu possa entender desta sociedade, e sempre explicando que o meu entendimento não explica uma sociedade. E quando se tratando do mentor, posso determinar a existência de algo, né, que seja a minha realidade e as ignorância das existências de algo. Você vai ver aquelas pessoas manifestam, você vai poder fazer essa percepção e você vai poder fazer a sua razão própria se aplicando a si mesmo, mas não vai poder
retrucar as pessoas, dar resposta às pessoas, porque aquilo é uma cilada. Ela tá te chamando para o lado dela, sabe, o inimigo tá te chamando: vem pra cá, vem, eu tô aqui na desgraça, vem comigo também, na pobreza, na escassez, tá, vem comigo, vem. Ah, você é bonito, você é muito atraente, você tem muito potencial, você é aquilo. Ah, mas que modelito bonito, que pessoa mais linda, nossa, que coisa", blá, 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 blá. Vocês entendem isso? Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo só se você estiver entendendo. Se não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma, certo? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.